Olá, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite aí para vocês, tá? Muito obrigado aí, tá, pessoal? Vocês aí que se inscreveram novos no meu canal aí, eu já fui no meu canal, vi que tem pessoas novas, tá? Eu não conheço, tá? Pessoalmente, não conheço você, mas eu sei que você se inscreveu no canal pela alguma coisa que eu transmiti aí. E a espiritualidade de conhece, tá, pessoal? Isso é importante, tá? Importante você também aceitar as coisas da verdade, é coisa que está dentro da sua alma, né? Que isso faz com que você vá se conectando mais com sua alma, tá, pessoal? Porque quando a gente não aceita essa verdade da alma, tá, pessoal? A gente vai se afastando da nossa alma divina, que é a nossa parte mais divina, a parte que veio da fonte, que veio de Deus. Então é uma parte de Deus dentro da gente, que a gente precisa alimentar essa parte para que ela apareça nessa realidade. E não é o que está acontecendo aí com a maioria das pessoas, tá? O sistema que foi criado aqui foi feito para matar sua alma, matar sua fé, matar a parte divina que existe em você. Então, pessoas que matam a parte divina que existe nela, o que é que acontece, pessoal? O que é que sobra dessa pessoa? Né? Se ela não deixa essa parte que veio da fonte, né? Fruir na vida aqui na realidade dela. Então, ela se torna um demônio, pessoal. E vai fazer cada coisa absurda aí que o nosso estômago embrulha. É coisa que nem a nossa física aguenta com tanta, como é, coisas que essas pessoas que tornaram demônio fez, tá, pessoal? Então é isso que acontece. Então, quando a gente está aqui alimentando a nossa alma, alimentando, como é que se diz? Estudando, né? Nos orando, meditando, a gente aceitando a verdade que está na nossa alma, o que é que acontece? A gente vai alimentando essa parte divina da gente. Então a gente vai começar a vibrar, a fruir essa parte divina que a gente. Então, que é a parte que vai fazer o bem ao próximo, né? A gente vai estar bem, vibrando em uma positividade, não ficar com pensamentos negativos, tá, pessoal? Então é essa parte que nos ajuda nessa realidade aqui, tá, pessoal? Essa parte a gente precisa dela. Essa parte divina que está na nossa alma é uma parte de Deus que veio da fonte, tá? Por isso que a gente é Deus também, tá? Não é o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, mas a gente tem que se tornar um filho de Deus. Então, quando a gente deixa essa parte divina fruir na nossa vida, começa a aparecer o que? A imagem do Criador na nossa vida. Então, o que é que a gente se torna? Um filho de Deus, que é essa frequência crística, essa frequência de Cristo na nossa vida. Entende, pessoal? É isso, é uma frequência que está na nossa vida, a gente sintoniza, né? Nessa frequência e começa a vibrar, então a gente começa a transmitir uma imagem do Criador. Então a gente se torna filho de Deus. Vocês sabem, né, pessoal? Que tem aí um jargão, né? Uma frase que é dita, né? Ah, todos são filhos de Deus. Não é verdade, tá? Eu tenho que avisar isso aqui porque existe alguns que pensam assim, tá, pessoal?
Não, todos não são filhos de Deus, não, pessoal, tá? São criaturas de Deus, tá? Que pode se tornar filho de Deus, porque Deus tem um único filho, que é o filho dele. Vocês conhecem o filho de Deus, né, pessoal? Ou ainda não conhecem? Então, se você não conhece, pode conhecer, tá? Pode ter uma experiência com o filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Para você refletir a imagem também do Criador. Então, a gente está nesse processo, tá, pessoal? É um processo com dificuldade, né? Aqui nessa realidade, a gente está passando por um monte de dificuldade na vida, de frequências negativas, tá, pessoal? Então, a gente está passando por um bocado de coisa, então, por isso que nos torna um pouco meio difícil de transmitir totalmente, tá, a imagem do Filho. Mas quando a gente trabalha, a gente melhora, automaticamente a nossa frequência é outra, pessoal. A nossa frequência melhora, tá? Então as pessoas começam a ver uma luz, começam a ver que você é diferente. Então é isso que acontece, tá? Porque a gente tá melhorando, tá limpando algumas sujeiras, algumas coisas que tá nos atrapalhando. Então, e isso faz parte do tema que eu estou falando agora, que eu comecei ontem, né? Eu dei a introdução aí, falei a primeira parte, né? Que é o alicerce da espiritualidade. A gente precisa lançar esse alicerce, que são os princípios éticos e morais da espiritualidade. Sem isso, pessoal, a gente não vai conseguir transmitir a frequência de um filho de Deus. Não tem o que fazer, pessoal. Eu sei que vocês que estão aqui estão querendo melhorar. Eu sei que temos dificuldade. Eu tenho a minha dificuldade, tá? Se eu for contar aqui, vocês vão ficar chorando aí, depois vão querer me ajudar e tudo pela tristeza que eu passar para vocês, tá? Todo mundo tem, eu tenho, você tem. Um monte de pessoas têm essas dificuldades, tá, pessoal? Mas o que é que a gente tem que fazer? Né? Enquanto a gente está aqui, um ajudar o outro e pedir ajuda do Criador, sempre nos conectando com o bem, com a verdade. É isso que a gente tem que fazer, pessoal. Tá? Então, ontem a gente começou aí, né, pessoal, a nova novela da vida real. Não é novela da Globo, não, tá, pessoal? A da Globo você tem assistido aí, mas a novela aqui é da vida real, da espiritualidade, tá? Meu Deus, que coisa, né, pessoal? Mas é isso, tá? A gente vai, como é que se diz? Estudando aí devagarzinho. Ontem a gente começou a primeira parte, né? Que o tema é o que é o alicerce da espiritualidade. Então, a gente começou ontem aí, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí o que é esse alicerce aí. Eu já dei, foi cinco pilares, né? Que você que é da espiritualidade precisa ter. Se não assistiu a primeira parte, assista aí, tá, pessoal? Assista aí para você ver qual é esses pilares. Mas eu vou dar aqui uma retrospectiva aqui do que é esse alicerce espiritual. Que ele fala, o alicerce espiritual é uma base sólida, é um princípio que sustenta a fé, a vida interior e a conexão com o sagrado, o divino, ou o propósito maior da vida, né, da pessoa. Então, é isso que é esse alicerce da espiritualidade. A gente precisa desse alicerce para quê? Para a gente ter sustentação da nossa fé, da nossa vida interior, então do equilíbrio, da conexão com o sagrado,
com o divino, com o Criador, né? E com o nosso propósito maior que a gente veio fazer aqui, pessoal. A gente precisa estar nesse alicerce por causa disso. A gente tem que lançar, né, as bases do alicerce por causa disso. Então ele fala, geralmente, né, esse alicerce espiritual é construído sobre valores éticos e morais, como fé, amor, verdade, humildade, oração sincera. Essas virtudes, né, que estão na alma, podem nos orientar à conduta ética e à resiliência emocional. Então, resiliência é força emocional para a gente aguentar. Então, a gente está equilibrado emocionalmente. Veja, pessoal, como isso é importante, tá? A gente entender, tá? A gente está estudando aqui, mas a gente, às vezes, não percebe a profundidade que é esse tema, tá, pessoal? Eu tenho falado de muitos temas aqui, profundo também, mas esse também é um dos profundos, tá? Então, ele disse resiliência emocional e o propósito de vida, então. E aquele propósito que a gente veio fazer. Por isso, tá, pessoal? Eu já falei aqui, foi 2 vídeos aí sobre o que é o propósito de vida, né? Porque quando a gente está nele, pessoal, a gente se sente completo. Porque é a frequência que a gente veio fazer aqui. Então, quando uma pessoa está fugindo desse propósito que ela veio fazer aqui, ela está se desviando, por isso que ela fica sofrendo, ela está se afastando mais de Deus, da espiritualidade. Então, incentivada pela Matrix, né, para ir para alguma coisa. Então, o desvio aqui dessa realidade. Então, às vezes, tá, a espiritualidade tem que derrubar você, tem que tirar você do corpo, tem que acontecer alguma coisa para você voltar para a rota que você foi estabelecido. Você só está aqui nessa realidade por causa desse propósito. Eu quero que vocês, principalmente vocês do meu canal, que eu sei que vocês do meu canal são espiritual. Vocês estão aqui se inscrevendo, estão assiduamente, porque vocês são espiritual, vocês estão buscando essas informações. Eu quero que você tome consciência disso. Você só está aqui nesse corpo, experimentando, porque você tem um propósito. Então você tem que entrar nesse propósito, tá, pessoal? Eu já falei vídeo sobre isso aqui, tá? Tomar um chazinho aqui, né, pessoal? Pra gente ir continuando. Então, a gente viu isso na primeira parte, não foi, pessoal? E eu coloquei a pergunta, por que temos que, né, lançar, né, entrar nessa base sólida, né? E por que temos que lançar nessa base sólida, como é a gente lançar essa base sólida aí para a gente ficar firme. Então, pessoal, para que a gente fique firme, né? Principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, tá? Essa base vai sustentar a gente. Mas se a gente não tem base sincera, verdadeira, quando vinha a dificuldade, a gente se desvia, tá, pessoal? Eu já vi muitas coisas acontecer isso, tá? Com líderes aí, com muitas pessoas, tá? É normal, tá, pessoal? Porque a gente é humano, tá? E se a gente não for sincero com a gente, que é Deus é que nos sustenta. É Ele é que nos dá força, tá? Sem a força, a ajuda dele, a gente cai, a gente não é forte. Então, a nossa força vem dessa fonte, vem da conexão com ela. Não tem ninguém é forte aqui, pessoal. Ah, eu sou super-homem. Ah, ninguém é, pessoal. Sem Deus,
a gente não tem vida, não tem força, não tem alegria, não tem paz, não tem amor. Então, por isso que todas as pessoas precisam da conexão com a fonte, com o Criador, com a essência que está dentro dele, com essa espiritualidade que ele não sabe aonde procurar. A maioria estão aí igual uma barata tonta, aonde eu posso me encontrar com Deus, com Cristo, aonde é, tá? Eu sei que vocês, tá? Aqui agora, vocês que é do meu canal, que estão assíduos aqui, vocês sabem, vocês não procuram mais, porque vocês sabem que está conectado com o Criador. Por isso que vocês não procuram. E isso, tá, pessoal? Tá sendo uma afronta para os religiosos que querem que você vá para o grupo religioso, quer que você fique lá, quer que você participe lá de dízimo lá, sabe? Então isso ele não quer, que por isso que a verdade vem destruir todos esses enganos que existem aí. Por isso que não é lucrativo para essas pessoas. Vocês estão despertos. Não é. Por isso que eles querem continuar enganando você, levando você no banho-maria, para cozinhar você aí, comer você assado. É o inimigo, tá? Então, pessoal, aí a gente parou aqui na segunda parte, né? Foi na outra que a gente parou assim. Assim, a construção desse alicerce é contínua e funciona como suporte para enfrentar desafios, agindo de forma equilibrada ou de uma forma estruturada que garante uma estabilidade e resistência em uma construção espiritual. Então, para a gente ter essa construção espiritual, a gente tem que lançar essa base, que é esse alicerce, esses pilares, tá? A gente viu na primeira parte que o primeiro pilar, fé e crença, verdade e sabedoria, segundo pilar, terceiro pilar, humildade e virtude, a gente tem que lançar isso, tá? Conexão e propósito, então você tem que ter uma conexão verdadeira e estar no seu propósito, é outro pilar. E razão e consciência. Então, você também tem que ter razão e consciência. Então, sem consciência, vocês não conseguem, né, entrar, ser orientado por conduta ética e moral. Você quer ficar aí fazendo, né, mentindo, né? Você quer ficar aí fazendo coisas aí imorais, tá? Tem pessoas, tá, pessoal? Mulheres e homens também querem ficar solteiro, mas ela querem ficar aí tendo um relacionamento com um e com o outro, tá? Pessoas até evangélicas, pessoal, tem esse pensamento. Eu digo, como é que pode, pessoal? Não, se você quer ficar solteiro, fique solteiro. Não tem um relacionamento, coisas de que aquela pessoa que está com um compromisso com a outra. Mas ela quer ter o sexo, tá? Sem compromisso nenhum, né? E pior que com o outro tá misturando as energias, tá? E isso não é permitido pela espiritualidade. Você tem que ter a pessoa certa para trocar energia. Não pode ser com um e com o outro, tá, pessoal? Não pode. Então, mas eu conheço, tá? Evangélico, tá? Tanto homem como mulher que querem ficar assim, tá? Não pode. Isso é imoralidade, tá? É misturando energia e Deus é contra essa mistura aí. Por isso que ele disse: tenha a sua única mulher. Então, tenha a sua mulher, toca a energia ali. Deus, por isso que eu estou falando, Deus não é contra o sexo, Deus é contra a imoralidade sexual. Ele é contra isso, a espiritualidade também, tá?
é contra isso. Ele não é contra se você tem uma pessoa, você tem um compromisso com a pessoa, você troca energia, você compartilha tudo com aquela pessoa, tá? Que é seu namorado, seu marido, seu cônjuge, o que mais? Qual é o nome que dá para uma pessoa que fica assim, né? Marido, cônjuge, como vários nomes aí, tá? Entende? Então, não pode, tá, pessoal? E eu conheço pessoas evangélicas que querem ficar assim, homem e mulheres. Sim, é uma decisão sua. Eu não vou querer mais de ninguém, não. Quero ficar, se não ter, trabalhar essas. Tá tudo certo. Mas vai ter uma reação energética no seu corpo, tanto física como energética, vai ter uma reação se você decide ficar assim, solteiro, sem ter nenhuma relação, sem trocar energia. Então, vai ter aí uma consequência energética. E também, tá? Como é que se diz? Vai ter isso e é uma decisão sua. Agora, tem pessoas que dizem, eu não quero ninguém, não quero nenhum compromisso, mas ela quer ficar aí tendo esses relacionamentos. Olha que eu estou falando isso de pessoas que vão para grupos religiosos aí, como evangélico, que eu conheço. Isso deve acontecer mesmo também na católica, na espírita, né? Com os espiritualistas também isso deve acontecer, tá? Tá tendo uma suruba religiosa aí, tá? Suruba. Então, pessoal, Deus não permite isso, tá? Você tem que conhecer a pessoa, trocar intimidade e tal, para depois ir por uma frequência energética que é o sexo, para trocar o sexo ali. Com compromisso com a pessoa, não chegar e ficar e tendo com um. Aí em uma semana você tem com um, aí depois você, não, eu não quero mais esse não, agora eu vou ter com outro. Não pode, tá, pessoal? Isso é imoralidade, tá? Então, ele fala estabilidade e resistência em uma construção espiritual. Então, você vai ter estabilidade e resistência em uma construção espiritual, né? Quando você lança essas bases. Aí ele fala, assim, segunda parte, tá, pessoal? Assim, o alicerce da espiritualidade de uma pessoa são seus princípios e valores, crença e experiência fundamentais que sustentam sua vida, agindo como uma base sólida para o caráter, as decisões e o desenvolvimento pessoal, semelhante à fundação de uma casa, mas aplicada à personalidade e à moral. Então, pessoal, o que é que ele está falando quando é que a gente lança o alicerce da espiritualidade? Ele diz que é quando uma pessoa, né, ela lança os seus princípios e valores, crença, né, no verdadeiro. Então, quando ela faz isso, ela está, como é que se diz, lançando esse alicerce na vida dela. Entende? Então, o que é que vai acontecer? Experiências fundamentais. Então, essa é uma experiência fundamental que sustenta a vida. Então, vai sustentar a vida dela, tanto a vida física como a espiritual. É preciso lançar base, pessoal, porque senão a gente destrói tanto a nossa vida como a vida das outras pessoas, pessoas que não têm esse alicerce espiritual. Aqui vocês vão aprender, tá, pessoal? Aqui eu vou trazer consciência mesmo para vocês. Se vocês quiserem fazer, né, não quiserem dar ouvido, quiserem fazer como vocês querem, aí já é da sua consciência. Mas aqui eu vou passar a informação para vocês, tá?
Então ele disse, são experiências fundamentais que sustentam a vida. Então, lançar esses princípios, valores, né, éticos e morais e a nossa crença no verdadeiro, a nossa fé, é uma experiência fundamental para sustentar a vida, tanto a vida física como a espiritual. Aí ele fala, agindo como uma base sólida. Então, vai agir, quando a gente lança esse velho, como uma base sólida, uma base de uma casa. Para o caráter, então, vai surgir como uma base sólida para o caráter da pessoa. Então, o caráter da pessoa vai ser firme, tá? E as decisões e o desenvolvimento pessoal vai ser semelhante à fundação de uma casa. Então, por isso que tem lá, né? Cristo fala que é se você fazer a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Então, porque esses fundamentos que a gente, princípio lá, vai construir o nosso caráter espiritual, que é tipo uma base sólida, semelhante à fundação de uma casa, mas aplicado à personalidade, então a nossa personalidade e a moral, né? A ética e a moral, né? Então a gente vai começar a transformar essa persona, essa personalidade que a gente criou, na personalidade de Cristo, de um filho de Deus, tá? Que tem ética, tem moral, não mente, não engana ninguém, é sincero com você mesmo, então é sincero com as outras pessoas que estão do seu lado, procurando fazer o bem. Se a gente não pode fazer o bem para essas pessoas, a gente também não faz o mal, tá, pessoal? É isso, tá? É o nosso alicerce que a gente tem que lançar. Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Vamos continuar, né? Ele fala, isso pode vir da família, da fé, da educação, da saúde mental ou um conjunto de uma ideia e regra que oferece suporte e estabilidade diante da adversidade. Então, isso pode vir, tá, pessoal? Por isso que quando a pessoa tem uma família estruturada, é melhor, tá, pessoal? A fé dela, então, vem da fé dela no verdadeiro, da educação, né, que ela recebe, saúde mental, então, como é que está a saúde mental dela? Ela está perturbada por muitas coisas? Como é que está ela? Então, tem que ver, pessoal. Vocês têm que fazer um exame da sua consciência, do que está acontecendo. Será que você está bem? Você está perturbado? Você está com os sentimentos reprimidos? Tem que buscar trabalhar esse lado. E tem muitas pessoas com esse tipo de coisa, tá, pessoal? Então, de saúde mental ou de um conjunto de ideias e regras que oferece suporte. Então, ideias, conjunto, então, que vem a espiritualidade, vem trazer esse suporte e estabilidade diante da adversidade. Então, a nossa conexão, o trabalho é um suporte para a gente se estabilizar, pessoal. Aqui nessa realidade, a gente levar uma vida plena aqui. É difícil, tá? Porque, olha aí, pessoal, que perturbação. Mas é isso, pessoal. A gente precisa, tá? Como é que se diz? Lançar essas vai para a gente ter esse equilíbrio, essa estabilidade aqui nessa realidade. Porque a maré, a dificuldade aqui, acontece de uma hora para outra, pessoal. Tá? Então aí é isso que está acontecendo. Olha o meu neto como está agitado, ó. Vai lá, vai brincar com ela, viu? Entende, pessoal? Então ele disse, é um suporte para a estabilidade diante da adversidade. Então, porque, pessoal, a gente aqui eu não engano vocês, né? Que
Você só vai ter alegria. Você é igual muitos evangélicos, né? Católicos e muito espiritualista. Venha, né? Porque querem vender, tá, pessoal? Os caras para vender, os caras fazem coisa, tá, pessoal? Aqui é difícil, tá? Então eles querem vender, querem fazer negócio com vocês, tá? Então por isso eles não falam, diz a verdade. Então a gente vai ter dificuldade. Ah, irmão Samuel, se eu ser espiritual, eu vou estar de boa, não vou ter mais problema? Não. Talvez até aumente, tá? O problema, tá? Poxa, aí eu não quero não. Se vai aumentar o meu problema, né? Aí ninguém vai. Mas aqui é um chamado, aqui não é como você quer, é um chamado. Você tem que obedecer o chamado, tá? Eu também não queria estar aqui falando de espiritualidade para você. Se é pelo meu desejo do ego, eu queria estar em outro lugar, fazendo outra coisa. Mas eu estou atendendo aqui, é um chamado da alma. Tá? Então aqui não é como você quer, você tem que atender o chamado. Se você é chamado, você entende isso, tá? Então, aí ele fala, assim um alicerce espiritual, né? E é aquilo que torna a pessoa firme, estável e capaz de construir uma vida sólida e significativa, então, com significado, né? Que é o seu propósito de vida. Seja sobre a rocha da fé, ou pilares da família, ou os valores pessoais. Então, você, para ter essa estabilidade, você vai ter que firmar a sua vida, né? A sua fé. Você vai ter que formar a sua fé sobre a rocha. Quem é a rocha, pessoal? Responda aí, tá no comentário. Sobre o pilar da família, então, você tem que. Deus quer que eu viva em família. Então, vai ter que equilibrar isso aí. Por isso que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fala em um ajudador. Então, ele fez a família. Então, ele constituiu a família. Mas veja agora qual é a narrativa do espírito que está no mundo: é destruir a família. Por quê? Ele começa a destabilizar, quebrando, ele vai quebrando pilares. Então, a pessoa não tem sustentação, não tem força. Ela não tem uma família forte. Ela não coloca a fé dela na rocha. Entende? O que foi? Vá lá, vá brincar, vá, que ela vai levar você, sua mãe. Entende, pessoal? Então, é isso que acontece. Eu estava conversando aqui com o meu neto aqui, pessoal, tá? Desculpa aí, tá? Mas vamos prosseguir nosso estudo. Então, o que é que acontece, pessoal? Você tem que colocar sobre a rocha a fé, pilares da família, não pode faltar, e os valores pessoais. Então, valores éticos e morais pessoais. Você tem que ter esse alicerce, esse fundamento. E é aonde está o espírito que está no mundo, o espírito de Satanás, estão querendo destruir esse pilar. Então, destruir a fé, destruir a família, né? E destruir valores que é do homem e da mulher, valores éticos e morais. Então, fazendo as pessoas mentirem, fazendo as pessoas serem imorais. Então tá tudo certo, né? Eu ser solteiro aqui, aí ficar deitando com um ou outro, tá tudo certo. Aí para eu ganhar um dinheiro, eu chego lá, fico mentindo. Os pastores aí então enganam, enganar a pessoa, dizer aquilo que não é verdade. Tá tudo certo. Veja como o inimigo está trabalhando, pessoal. Então tá destruindo o quê? A fé da pessoa, que é um do alicerce, né? A fé na rocha, no verdadeiro. O pilar da família, então derruba
Igual a casa aqui, ó. A casa tem pilar, então derruba esse pilar, pá, pá. Então a casa vai cair. Espiritualmente você vai estar com tudo caído. É o que eles estão fazendo com a maioria das pessoas, tá, pessoal? E quando a gente é chamado para a espiritualidade, a gente é chamado para equilibrar isso aí. Começar a lançar esses fundamentos, esses pilares, para sustentar a nossa fé. Foi por isso que eu falei de será que o pastor ele vai assistir meu vídeo, aquele que for orar lá pelo carnaval? Hã? Será que ele não já está desviado da espiritualidade? É isso, tá? É isso que o inimigo quer. Trabalhar para fazer isso aí, ó. Destruir a família, destruir a fé. Então você começa a misturar um monte de coisa, a sua fé, a sua crença. É isso que ele quer, fazer esse bololô. Então, destruir a família e destruir os valores pessoais éticos. Então, fazer você mentir, fazer você também ser imoral. Ah, não tem nada não. Então, tem muitos amigos meus evangélicos, não tem nada não. Eu tenho um ali, pego um ali, tenho uma namorada, aí tem relacionamento sexual, né? Eu tô falando disso de evangélico, tá, pessoal? Aí depois eu tenho, eu aí, se essa daí não quiser mais, eu vou para outra. As mulheres, as mesmas coisas agora também, tá? Eu vou ficar só e ter aí, então. E às vezes usando o sexo como uma moeda de troca, tá? Tem aquela moeda de troca que é feita pelas prostitutas, ela se declara que se coloca à venda o corpo dela, e tem aquelas mulheres que ela não declara isso, mas ela faz do sexo, o corpo dela, uma moeda de troca também. Vocês querem ouvir a verdade, pessoal? Ou vocês querem ficar no engano aí? Vocês têm que escolher, tá? Não se zangue comigo, tá? Aqui é para refletir mesmo, para a gente tomar consciência. O que é que a gente tem que colocar de valores, de ética na mesa? Porque senão o inimigo vai vencer a gente. Ele vai destruir a nossa fé, vai destruir a família, ninguém consegue mais viver, e vai destruir também a nossa moral e a nossa ética, tá? Então, aí o que é que ele fala? Ele fala, porque Deus pôs Jesus Cristo como o único alicerce. Então, pessoal, por que ele fala lá, a gente tem que colocar nossa fé na rocha? Quem é a rocha, pessoal? Quem é a pedra de esquina que a Bíblia fala? Você já leu a Bíblia? Você já sabe quem é essa rocha, quem é essa pedra de esquina que foi rejeitada pelos religiosos da época, pelos homens, e até hoje é rejeitada essa pedra de esquina, essa rocha? Quem é? Então, por quê? Por que a gente tem que lançar essa base na rocha? Porque Deus já pôs Jesus Cristo como um único. Como é que você entende a palavra único alicerce? Então, o único alicerce da gente é quem, pessoal? Coloca aí nos comentários, tá? Porque talvez você queira colocar o alicerce em outra coisa, tá? E nenhum outro alicerce pode ser colocado em nossa vida espiritual. Então, não há outro. Então, vocês estão querendo colocar, inventar coisas. Não tem outro alicerce, não. Não existe outra rocha, não. Tem outra rocha aí, pessoal? Me mostra aí onde é que eu vou ter que colocar o alicerce. Não, ele é bem claro. Então, ele fala, nenhum outro alicerce pode ser colocado, a não ser esse, para que a gente tenha uma vida estabilizada, colocada em nossa vida espiritual. Não pode ser colocado outra rocha a não ser Jesus Cristo.
Não coloque a sua fé em outra coisa. Não coloque, pessoal. Deixa o gato, ele vai arranhar. Vá. Olha meu neto querendo pegar o gato, ó. Vá lá, vá. Vá comer, vá pedir suco a menina, vá pedir suco. Comendo pão ali, tem que tomar um suco, né, pessoal? Entende? Então, não tem outro, tá? Se vocês ficam procurando aí outro, é outro nome, é fulano de tal, é não sei quem, está fora da espiritualidade, porque Deus já pôs Jesus Cristo como um único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado em nossa vida espiritual. Não há nenhum outro. É por isso que lá, né? Tem também lá em Atos, né? Os apóstolos falam, não há outro nome dado debaixo do céu em que a gente possa ser salvo, aonde a gente pode lançar o alicerce. Não há outro. Está lá escrito. Mas por que as pessoas ficam tentando colocar? Isso é espírito maligno tentando desviar você do verdadeiro alicerce da sua vida. Tá? O que mais ele fala? Ele fala, por isso, né? Por isso, temos que observar o nosso modo de vida, porque ele molda o nosso próprio caráter. Então, a gente tem que, por exemplo, se eu levo uma vida aí, né, como alguns evangélicos dizem, eu vou ficar solteiro, mas eu vou me deitar com um ali, aí eu deito com a irmãzinha ali, depois eu passo uma semana com essa, aí não quero mais, aí eu vou me deito com outro. Então, que comportamento é esse que eu estou tendo? Que caráter eu tô criando a minha personalidade? Não tem para onde fugir, tá, pessoal? Vocês querem a verdade ou querem ficar sendo enganado aí pelos contextos religiosos? Vocês querem o quê? Vocês decidem. Aqui eu não tenho preocupação de que a pessoa vai embora, não vai ser mais like. Aqui não tenho preocupação disso, tá? Pode estar uma ou duas pessoas aqui, eu vou estar aqui enquanto Deus me der saúde e vida nessa realidade, né? Entende? Então ele disse, por isso temos que observar nosso modo de vida, então nosso comportamento, o que é que a gente está fazendo? Porque ele molda o nosso próprio caráter, então vai moldando o nosso caráter. Veja o que é que você está fazendo, tá, pessoal? Porque não tem como, tá? Você vai se comportando, o que você pensa, as bagaceiras, as coisas, vai moldar você do jeito que o seu caráter, tá? Aí, o que mais que ele fala? Ele disse, porque ele molda o nosso próprio caráter. Por isso, temos que dirigir nossas ações. Então, né? Precisamos garantir que tais ações se baseiam em propósito honrado, em instruções corretas. Então, a gente tem que analisar para ver se vai garantir essas nossas ações que a gente vai fazer. O nosso propósito está de acordo com o propósito honrado, né? Que é a espiritualidade e a instrução correta. Entende, pessoal? Então é isso que a gente está aqui, tá? Fazendo, tá? Você vê aqui, ó, meu neto tá aqui, ó, pessoal. Tá aqui, ó, as pessoas aí deixando o menino, tá? Eu tô gravando aqui, o menino chorando, ó. Vai lá que daqui a pouco eu vou ficar com você, viu? Olha lá, menina, vai chamar ela. Vai chamar ela para dar suco. Vá. Entende, pessoal? Não é fácil, né? Então, aí ele fala que
a gente tem que olhar nossas ações, precisamos garantir que essas tais ações está baseada em um propósito honrado e em instruções corretas. Então, aonde será que você está tomando o lugar que você tá tendo instruções corretas? Você tem que avaliar, pessoal. Você tem que avaliar, tá? A gente, como é que se diz? Não pode ficar dormindo, aceitando tudo quanto é instrução que não está de acordo com a espiritualidade, tá? Então, temos que olhar isso, né? Vamos lá, pessoal? Aí ele fala, assim como uma casa, a fé precisa de alicerce. Então, uma casa, ela precisa de base, né? Para levantar ela, para ela ficar forte. É claro, né, pessoal? Você vê que ele está dando uma metáfora de casas. O pedreiro sabe como é que constrói uma fundação, uma base. Você pergunta o pedreiro aí, como é que faz a base aqui da minha casa? Ele sabe. Ele sabe a profundidade, ele sabe a largura, ele sabe tudo. Para quê? Para que a casa fique forte. Entende, pessoal? Então, ele fala, assim como a casa, né? A fé precisa de alicerce. Então, sua fé precisa ter uma base para se sustentar. Que o alicerce da gente é quem? Não existe outro a não ser Jesus Cristo. Entende? Ele fala, porque a fé não sobrevive, não permanece e não se sustenta sem alicerce. Então, se você não lançou alicerce na base, a base que é o nosso Senhor Jesus Cristo, você não vai ter como resistir às adversidades, o dia mal, você não vai suportar. Porque a fé, ela precisa ter um alicerce forte. Então, Jesus Cristo, então Deus pôs, ele falou, Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce para a humanidade. Não tem outro, tá? Procurei, tá, pessoal? Não tem outro, tá? Depois, quando o negócio esquentar mesmo, aí que você vai ver aqueles que tá enraigado, criou raiz, né? Ele é uma árvore que tem raiz profunda. Ele é uma casa que tem base, alicerce profundo. Então, é na hora da adversidade. E às vezes é permissão de Deus acontecer isso, tá? Porque para provar cada um aqui que está nessa realidade. Para ver aquele que verdadeiramente é filho e quem não é filho. Vai aparecer, tá? Então, esses dias já está aparecendo, tá, pessoal? Deus está permitindo aqueles que é da verdade e aqueles que não é, aí tá aparecendo. Você tá vendo muito escândalo aí, tá? E vai haver mais, tá, pessoal? Vai acontecer várias coisas, vários escândalos para o mal vai implodir. Então aí as pessoas vão conseguir ver. Nossa, de repente a pessoa vai dizer, você que estava aqui, tal, não sei o que, agora você é do mal. Então as pessoas vão perceber. Para quê? Para você escolher de que lado você quer ficar. Você tem que fazer a escolha, tá? E por enquanto, quando você está sendo enganado, está tudo certo. Mas Deus vai começar a mostrar coisa para que você perceba e escolha de que lado você quer ficar. Você vai tomar decisão, tá? Então, ele fala porque a fé não sobrevive, então não permanece, né? Não permanece e não se sustenta sem o alicerce que é Cristo, né? A rocha. E outras palavras, a fé não é simplesmente um conjunto de preceitos, normas e doutrina que se aprende e ensina de geração em geração.
Então, não é isso, tá? A fé é uma coisa que está dentro de você, tá? Aonde leva você a tomar consciência, é uma força, é uma energia que vai sustentando a gente no momento difícil. Então, não é passado, tá? É passada aquela fé, aquelas coisas que são verdadeiras. Por isso, tá, pessoal? A maior maldade que fizeram com a humanidade foi esconder totalmente a história que aconteceu na humanidade. Esconderam. Não vamos passar isso não vamos passar isso para ele. Por quê? Então, por isso que até hoje o ser humano está em falta de entender as coisas. Ele fica procurando entender como é que, da onde a gente veio, o que é que aconteceu, por que que tem esses ET aí, por que o mal aqui existe, por que a gente sofre tanto aqui. Então, a humanidade fica procurando entender isso, pessoal. Até agora, então, a maldade foi tirar esse conhecimento da humanidade. Mas graças a Deus que tem um Deus, tem um Espírito ainda que está guiando aqueles para a verdade. Então, aqueles que é da verdade, é guiado pelo Espírito, eles vão vir, tá? Ele vai vir. Quem é que está mexendo na panela aí? Tira o menino daí. Entende, pessoal? Então, você vê, né? Mexendo lá em panela não é fácil, né, pessoal? Mas vamos lá, tá, pessoal? Vamos lá. Então ele fala, sempre um conjunto de preceitos, nome e doutrina que se aprende e ensina em geração em geração. Então, se você aprende totalmente errado, tá? Que é o que aconteceu, por isso que desvirtuaram também muitas coisas da Bíblia, esconderam muitas informações para que a gente aprendesse errado. Por isso que a gente, pessoal, precisa agora, para ler as escrituras, a gente precisa do guia do Espírito Santo. Para ele nos direcionar na verdade. Senão a gente começa a também se perder nessa nossa caminhada. Então a gente também vai colocar a nossa fé em coisas estranhas. Porque os espíritos do engano estão aí. Os falsos profetas estão aí. Querendo desvirtuar a nossa fé. Entende? Por isso que a gente precisa de Deus, precisa do guia do Espírito Santo. Quando a gente está lendo a Escritura, ou então várias informações, para que ele confirme se aquilo tem verdade ou não tem. A gente tem essa capacidade e a gente precisa, tá? Entrar nessa frequência, senão a gente se perde. Tá? A gente entra no engano aí, a gente está colocando nossa fé em coisas erradas, tá? Então a gente precisa entender. Então, é ensinado de geração em geração. A fé é uma construção. Por isso necessita de alicerce e fundamento de base sólida. Então, é uma construção que a gente vem construindo com a verdade, pessoal. Então, na verdade, que é Cristo na rocha, então a gente vem construindo esse alicerce, né, de um fundamento que é uma base sólida. Então, a nossa base sólida, que foi posto pelo nosso Deus, por Deus, esse Criador, essa fonte, foi Cristo. Então, é a nossa base, é onde a gente tem que se firmar, tá? E a gente vai construindo ao longo da nossa caminhada, Deus vai nos orientando, nos direcionando. Por isso que a gente tem que deixar o Espírito de Deus nos guiar, pessoal. Porque, olha aqui, pessoal, olha quanto engano. Olha o meio religioso aí, pessoal. Olha quanto engano tem. Difícil, né? Por isso que vocês, tá? Estavam, quando chegaram aqui no meu canal, tudo confuso, tá, pessoal?
tudo com mentalmente, tudo com sujeira mental, tudo confuso de muitas coisas, mas com a ajuda de Deus, né, da espiritualidade aqui, foi nos orientando, a gente foi fazendo esse estudo, então foi limpando a sua mente, sua sujeira religiosa, né? Confusão mental que a maioria da onde vocês passaram. A maioria de vocês vieram desses grupos, tá? Como eu também, tá? Por isso que eu entendo vocês, tá? Eu entendo o que vocês pensam, o que vocês sentem. Eu entendo, tá? Principalmente eu como psicanalista e psicólogo, tomei psicologia, tá? Eu entendo o comportamento, como você se comporta, tá? Mas é isso, pessoal, tá? E a gente precisa desse guia da ajuda de Deus, né? Porque ele diz, a fé é uma construção, então você vai construindo, por isso necessita você lançar o quê? O alicerce de um fundamento, de uma base sólida. Então, primeira base sólida que a gente tem que chamar, o único alicerce é Jesus Cristo. Se você diz, sou espiritualista, mas eu não creio em Jesus Cristo, não. Então, você não está com a base sólida. Você está crendo em outra coisa aí, em outro Deus, em outro santo, vai se perder na caminhada. Daqui a pouco vai mostrar se você tem base sólida ou não. Na hora que vier a dificuldade, aí vai demonstrar isso. Tá, pessoal? Vamos lá? Aí ele fala, essa base da fé, a pedra principal é Cristo em nós. Então, ele logo, né, pessoal? Ele diz, vamos acabar logo com esse mistério aqui, que a gente já está com muito mistério. Então ele disse, essa base da nossa fé que a gente tem que lançar, para a gente ter essa base sólida, esse alicerce, é a pedra principal. Então a pedra principal, a pedra de esquina, que é quem? A Bíblia fala, é Cristo em nós. Então Cristo tem que estar em nós, pessoal. Tem que aparecer a frequência de Cristo na nossa vida. Tá? Não é, você vai encontrar Cristo, vai encontrar Cristo lá na igreja, né? De muitos aí, grupos, aqui você vai encontrar Cristo. Não, Cristo está em você. Agora, como é que você se conecta a essa frequência? Porque é uma frequência. E aí, que você tem relacionamento com essa frequência. Ele fala, a pedra principal é Cristo em nós. Por meio de Cristo, com Cristo e em Cristo, nós tornamos pedras vivas da grande obra da fé, que é o reino de Deus. Portanto, sem fé, a vida não anda, e sem alicerce, a fé não constrói nada. Nada, nada. Tá bem claro, né, pessoal? Não precisa nem eu repetir falar aqui. Mas vamos repetir para que isso entre na sua consciência e você entenda, tá? Então ele disse, como é? Ele fala, por meio de Cristo, com Cristo, então é por meio, com Cristo e em Cristo, então a gente na energia de Cristo, nos tornamos o quê? Pedras vivas. Então a gente também se torna uma pedra de esquina, que vai até ser rejeitado, tá? Se você está sendo rejeitado aí, tá, pessoal? Por isso que eu não me importo quando eu sou rejeitado, tá, pessoal? Eu já espero por isso, tá? Eu já espero por isso. Então, a gente tem que entender isso, preparar nosso espírito, porque a gente vai ser aceito por um e rejeitado por outro, e até odiado por outro, atacado também por outro. Por quê? Porque você se tornou também uma pedra viva
da grande obra, então você vai ser usado para a obra espiritual, a obra da fé, que é o reino de Deus. Então você tornou agora um participante do reino de Deus. Entende? Então você, o reino de Deus está onde, pessoal? Vocês tá lá, vocês estão procurando o reino de Deus, né? Tem até uma igreja aqui que é universal do reino de Deus. Então é lá? Será que é lá, pessoal? O reino de Deus? O próprio Cristo responde aí onde está o reino de Deus, tá? Responda aí vocês aí que sabem onde é que está o reino de Deus. Então a obra da fé, que é o reino de Deus, portanto, sem fé, então sem essa fé que a gente tem, a vida não anda. Então está parada. E sem alicerce, então, se a gente não lançar esses princípios morais e éticos, não constrói nada. Então você não constrói casa espiritual, coisa nenhuma. Entende, pessoal? Então eu vou terminar aqui, tá, pessoal? Porque você vê os meninos tão agoniados, tá? Já 60 minutos, tá, pessoal? 60 minutos. Vamos terminar aqui, tá? Amanhã a gente continua. Terceira parte, né, pessoal? Hoje é a segunda. Então, vou marcar aqui. Terceira parte. A gente continua, né? A gente continua amanhã, tá, pessoal? Se Deus quiser, tá? Sem muita interferência, tá? Com a mais tranquilidade, a gente continua. Vou dar mais ênfase, né? Sobre essas coisas, mas eu espero que vocês entenderam essa segunda parte, tá? Espero que vocês assistam, tá? A novela, tá, pessoal? Em sequência, porque isso vai trazendo entendimento para você, tá? É importante, tá? Então, agradecer a vocês, pessoal. Agradecer os novos aí que se inscreveram no meu canal. Obrigado, tá? Obrigado pela preferência. Espero que vocês continuem. Lance esse alicerce e continue firme aí na fé da espiritualidade, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir.